Olá, pessoal, tudo bem? Coisas que acontecem em qualquer lugar, né? Vamos entender que estamos... Ótimo. Me fala, Paty, você que foi a primeira que percebeu e me avisou lá no grupo. Me fala se tá me ouvindo. Agora sim, ufa. Eu quero saber, agora que deu o problema, voltou. Eu quero saber se vocês estavam ouvindo e de uma vez parou ou não estava ouvindo nada. Só me fala um pouquinho, me conta um pouquinho, porque para saber de onde eu volto. Tá bom, então maravilha. Tava ouvindo e depois parou. Eu espero que eu consiga baixar aquela para conseguir depois juntar as duas. Então, tá tudo bem, não sei onde eu estava, mas eu vou continuar meu raciocínio, tá? Vamos continuar aqui mandando para as pessoas, só para quem já estava. Maravilha, eu vou continuar a minha linha de raciocínio e depois qualquer coisa manda aqui, tá? Pode mandar, que eu tô de olho aqui, eu vi no grupo, mas pode mandar aqui. Perfeito. Então, é o seguinte, a gente tá lá com todos os hormônios bem altos, sendo produzidos pela placenta, progesterona, estrógeno, ocitocina. A partir do momento que o bebê nasce, esses hormônios caem muito e a queda brusca desses hormônios no corpo faz com que eu tenha alterações cerebrais no cérebro da mulher. Então, é esperado que você tenha um cansaço, uma exaustão, uma depressão, porque diminui. Depressão, assim, aquela sensação de tristeza, de choro fácil. Me conta aqui, vocês, o que vocês, se vocês acharam tristeza, choro fácil, dificuldade de concentração, do que saber o que estava acontecendo ali naquele momento, me escreve aqui nos comentários. Então, a gente chama isso de baby blues. 90% das mulheres tem baby blues. Oi, Esté, obrigada por ter avisado também, tá? O baby blues foi bem difícil esse período. Depois a gente conversa um pouco sobre isso, porque é difícil para todo mundo exatamente por essas mudanças hormonais. Então, o baby blues acontece exatamente pela queda de estrógeno e progesterona e a alteração neurobioquímica no cérebro. Diminui a produção de acetilcolina, de dopamina, de serotonina. Além disso, lembra? O intestino tá ruim, o intestino não funciona, mudou a parte alimentar, mudou a parte de o que está acontecendo no seu corpo, e isso gera mais estresse ainda cerebral, né? Então, acontece o baby blues. O que é, às vezes, o baby blues, tá? Depois eu posso conversar um pouco com você, Paty, mas assim, eles não querem, às vezes, a mulher não quer ver a criança. Não quer. Por mais que ame, por mais que tenha isso, eu falo, cara, eu não aguento ouvir o choro dessa criança. Tira essa criança daqui. Não quero, não sei, eu não sei o que tá acontecendo. E não é falta de amor, não é falta de acolhimento. Isso é fisiológico, isso é uma restrição tão grande a alguns hormônios que aquele ser que demanda muito de você te dá essa sensação de eu não quero, não encosta, eu não quero pegar, eu não quero tocar. Mas não falaram que tem que amar? Quantas vezes eu ouvi que eu não sei o que acontece, não sei o que está acontecendo, doutor, eu não amo meu filho, eu não sei se eu amo, se eu não amo.
porque eu tô cansada, eu não consigo descansar, eu não consigo dormir, eu não consigo fazer nada, e essa criança não para de chorar. Se acolhe. Entenda esse processo, faz parte do processo. Peça ajuda quando precisa, mas entenda que isso faz parte do processo e você não é uma péssima mãe porque você não aguenta mais ouvir o choro do seu filho e você tem vontade às vezes de sumir. E você tem vontade às vezes de não estar mais naquele momento. Isso vai passar, isso é fato, isso vai passar. Essa vontade de sumir, de não ver a criança, passa, porque você ama ele, mas nesse momento você está exausto e com todos os seus hormônios no pé. Aquele hormônio que estava lá em cima está no pé e o seu cérebro fala: o que eu faço com nada disso, com isso tudo que está acontecendo? O que a gente tem que fazer então para melhorar? Como a gente pode melhorar? Óbvio, tendo rede de apoio, a gente vai falar sobre isso também, mas a rede de apoio vai te dar um suporte, tendo essas outras coisas que a gente já falou sobre meditação, afirmação, mindfulness, mas mais do que isso, para quem tem depressão pós-parto, talvez não fosse a melhor forma, medicação em si, mas ocitocina, que você pode passar ou tomar, e progesterona. É isso mesmo. É difícil entender, é contra-intuitivo. Uai, mas como que eu vou tratar a minha depressão, meu baby blues, com progesterona se... É isso. Qual foi a causa desse turbilhonamento mental? Não foi a queda de progesterona? Não foi essa oscilação hormonal tão grande? Se a gente consegue colocar um pouco dessa progesterona, suplementar um pouco dessa progesterona, isso vai acalmar também, porque vai levar isso pro cérebro. Tá bom. E a ocitocina? Lembra que a ocitocina é o hormônio do amor. O hormônio do amor acalma. Óbvio que quando você abraça o seu filho, você tem o hormônio do amor. Quando você abraça seu marido, você libera o hormônio do amor. Quando você faz carinho num cachorro, no seu animal, você libera o hormônio do amor. Mas, às vezes, você precisa suplementar também. Tá, Fê, mas agora meu filho tem 3, 4 anos. Conheço vocês que estão aqui também, meus filhos já são maiores. O que tem a ver essa alteração hormonal agora, nessa fase? Como que eu posso usar essas informações, essas lives, essa live em específico para mim? Pensa que hoje em dia a gente tá fazendo filhos cada vez mais velhos, né? Antigamente os nossos pais, nossos avós tinham filhos com 18, 20, 25 anos. Hoje a grande maioria das pessoas estão fazendo congelamento de óvulo porque vão fazer filhos ou vão ter filhos muito mais tarde. Porque prezam a carreira, porque prezam... ainda não acharam a pessoa certa ou estão no auge da carreira e vão ter filhos mais velhos. Qual é o problema disso? Nenhum problema necessariamente, mas a partir do momento que você escolhe e decide ter filhos mais velhos, você sabe que o seu nível de hormônio já não é mais o mesmo. Você não tem mais a quantidade de hormônio que você tinha com 25 anos, com 20 anos. Hoje, com 35, com 40, o seu nível de progesterona já está muito baixo. E você vai aumentar, obviamente, quando você gesta, a placenta faz com que aumente, só que quando cai mais ainda. E quando começa a voltar, volta, mas num nível que não era o fisiológico, não era o que você já estava acostumado. Então, a sensibilidade é muito maior, além de já estar entrando ali na perimenopausa, aquele climatério, aquela mudança de pensamento, de exaustão, de irritabilidade, já fica mais irritada, não consegue nem nada, né?
Então, isso, quando a gente pensa numa mulher madura, numa mulher mais velha, e aí eu me incluo nisso também, o ato e a decisão de gestar vai ter uma consequência diferente de uma consequência, por exemplo, de gestar com 20, 30 anos, hormonalmente. E aí agora também, pensando, tá bom, Fê, passei dessa fase do puerpério, já entendi que toda essa alteração de choro excessivo, de irritabilidade, de vontade de sumir, de não ouvir a criança, não é interno, não é, né, tipo, não é que você é uma má pessoa, e sim porque você ainda tá com seus hormônios desregulados. Minha filha já está grande, eu não amamento mais, então eu não tenho mais prolactina. Como que eu posso? Exatamente isso. Hoje você está nessa transição menopausal que tem uma queda de progesterona, que tem uma alteração. Se eu tenho queda de progesterona, eu tenho estrógeno muito alto. E o que o estrógeno faz na sua vida? Eu não sei o nome do hormônio. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje, mesmo você não amamentando mais, tem um TPM muito forte, tem irritabilidade, acorda muito à noite, tem um sono leve, e isso vai te deixando mais frágil emocionalmente, no sentido de não ter recurso para lidar com a sua filha, o seu filho, com as crianças que estão à sua volta. Não tem recurso para lidar com o seu marido, não tem libido. Aqui a gente pode falar um pouquinho, não muito, mas não tem vontade, porque seus hormônios estão todos muito loucos, nunca teve regulado, você acabou de amamentar faz 6 meses, 1 ano, e tá ali naquele vucu-vucu, naquela bagunça. Só que isso também não é legal, né? Isso também não é bom. A gente vai falar um pouco mais sobre relacionamento de casal depois que tem filho, mas é importante que você tenha, porque a gente fala que ter grande é vida, é ir pra vida, é de crescer, é de viver, é de fazer as coisas. Não é só pra isso, não é só pra carnal, é pra crescer mesmo, pra acordar e ir trabalhar e brincar com as crianças. Então, se eu não tenho isso, com meu marido não tem pra nada, na verdade. Pode prestar atenção, tipo, mãe, meio se arrastando pra tudo. Isso não é legal, né? Isso não é o que você quer e que você pode fazer pra sua vida e pra melhorar a sua vida. Então, é super importante que a gente entenda como funciona o nosso corpo depois da maternidade, principalmente a parte hormonal, né? Então, hormônios internos são um caso à parte, né? A gente fala que é uma história, a gente teria horas e horas e horas de aulas para falar sobre hormônios, mas a gente precisa falar dessa alteração de hormônios sexuais e principalmente, eu quero falar só mais um, cortisol. Eu falo no pós-parto, eu falo agora onde vocês estão, eu falo depois, eu falo na menopausa, eu falo em qualquer momento da vida. Porque hoje o que a gente mais vê é a síndrome da fadiga adrenal. O que é fadiga adrenal? Né? Exaustão da glândula adrenal que produz o cortisol, porque ela está produzindo tanto por estresse. E aí estresse mental, estresse físico, estresse emocional, falta de tempo para você, que isso aumenta muito. Aumentando muito essa quantidade de cortisol, você diminui mais ainda a progesterona. Você diminui mais ainda hormônios sexuais que dão vitalidade, que dão essa ânsia por viver. Então, o que a gente precisa?
A gente já tá com o cortisol aqui, ó, não aguenta mais tanto estresse, tanto cansaço, tanta coisa, tanta responsabilidade. A gente precisa diminuir o estresse. A gente precisa diminuir o cortisol para conseguir regular os outros hormônios também, as outras coisas da nossa vida. Então, quando a gente fala no pós-parto, nossa, quem não tá com estresse lá em cima no pós-parto, depois de mudança de vida, de falta de identidade, tá bom, passou o pós-parto, tô bem, criança tá crescendo, tá ótima, começa estresse de tenho que voltar a trabalhar, tenho que ser produtiva, tenho que dar conta da casa, de novo, todos os pratinhos, a gente estava falando deles ontem, tá aqui, ó, eu tenho que equilibrar todos os pratos. Isso faz com que você esteja lá no estresse de novo, a ponto de explodir. E aí esse estresse lá em cima faz com que você coma errado, piore desbiose, piora a parte cerebral de concentração, memória, foco, começa a ter quedas ainda mais bruscas de progesterona, de alterações hormonais, de menstruação. Então percebe, cortisol lá no alto diminui melatonina. Diminuindo melatonina, eu não durmo direito, não dormindo direito aumenta mais o cortisol. Mulher geralmente tem privação de sono aumenta mais o cortisol. Percebe que a gente precisa estar nessa balança, nesse equilíbrio dinâmico, sempre, o tempo inteiro. Vocês estão conseguindo me entender? Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Só dá um joinha de vez em quando aí, só pra eu ver que tá tudo bem com o áudio também, tá? Então, a gente vai sempre tentando regular cortisol também, tá? Como eu controlo e ajusto esse cortisol? Fê, como que eu consigo isso? Com todas aquelas práticas que a gente já falou. Ai, que coisa chata, mas de novo? De novo, por quê? Não sei se você já estava aqui desde a primeira, se está... Vai ouvir e até lá, até o final, você vai colocar em prática e vai sentir o quanto você melhora com essas práticas. Então, práticas para diminuir o cortisol. O que a gente já falou de Ho'oponopono, mindfulness, meditação, yoga, a meditação que eu mandei lá no grupo, o Alpha, que a gente vai fazendo, contando de 10 até 0, numa vibração sonora em que diminui a onda cerebral. Mas tá bom, outras coisas, doutora Fê, não quero mais falar sobre isso. Ok, grounding. Vocês já ouviram falar? Grounding é pisar na terra, colocar o pé no chão. Colocar o pé no chão mesmo. Então tira o sapato, tira a meia e coloca o pé no chão. Você troca a energia com a terra e naquele momento você começa a sentir, não só colocar, mas sentir a terra no seu pé. Ai, doutora Fê, eu não tenho terra, eu não tenho árvore, aqui é uma praça aqui perto, eu não tenho nada. E aí assim, tudo bem, a gente já sabe que tem, mas não dá, não tem mesmo. Faz escalda-pé. Pega uma bacia, água quente, chá de saquinho, de camomila, de erva doce, sal grosso e ponha o pé dentro. E fecha os olhos. A sensação, porque a água física, a água é natureza. Né? A água faz parte da natureza. Então, querendo ou não, é também uma troca de energia. Então, faça um escalda-pés. Coloca ali umas bolinhas, tenta fazer uma massagem no seu pé, coloca alguma coisa ali para você conseguir sentir a energia ali de baixo, da terra, né? Para diminuir um pouco o estresse. Outras coisas, cuidado com o que você come. Geralmente, eu gosto de falar isso não quando a gente tá muito na cabeça, muito pensamento, muita coisa, eu preciso me aterrar. Já que a gente falou de grounding, eu preciso comer coisas que vêm da terra. Batata doce, cenoura, beterraba,
Por quê? Porque a energia dela é uma energia terrosa, é uma energia da terra, é uma energia de dentro da terra. E isso vai trazer um pouco mais de centramento para o nosso corpo também, tá? Então, são formas de diminuir o cortisol. Outra coisa, óbvio, gente, sono. A gente vai ter uma live só sobre sono. O quanto é importante dormir bem e como fazer para dormir bem. Então, ter uma noite de sono. Mas eu vou passar rapidinho o que acontece, tá? Então, dormir antes da meia-noite, pelo menos antes da meia-noite. O ideal é às 10. Não dá. Olha, Fê, não dá. A casa tá uma loucura. Ok, dormir às 11. Dormir às 11, pelo menos 2 horas sem tela até dormir. Ah, pelo amor de Deus, 1 hora. O ideal, 2 horas. Pelo menos 1 hora sem tela antes de dormir. Não levar o celular pro quarto, tá? Deixar no banheiro. Vai, se é uma suíte, deixa no banheiro. Muito menos embaixo do travesseiro. Muito menos. Quarto foi feito para dormir. Assistir televisão, ler, escrever, é tudo fora do quarto. Ir pro quarto para dormir. Outras coisas que ajudam. Breu total, tá? Breu. Uma luzinha faz com que o seu corpo desperte e aumente o cortisol, tá? Outras coisas que ajudam também é óleo essencial. Óleo essencial para dormir é o clássico de lavanda. Para algumas pessoas não funciona, mas para a grande maioria dá aquela diminuída no ritmo cerebral. Então, olha só quantas coisas a gente falou para dormir. Se você dormir bem, a chance de você acordar bem é melhor. Ah, mas meu filho acorda 3, 4 vezes à noite. Ok, você acorda e volta a dormir. O que não pode é acordar e ficar acordada, ficar pensando, mexendo no celular, fazendo compras. E aí, conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai dando mais ferramentas para você conseguir voltar a dormir mais rápido, tá? Então, chás, super importante, óleo essencial e esse ritual do sono de uma noite boa para diminuir o cortisol, tá? Lembrando então o que nós falamos hoje nessa live. Alteração hormonal é real, tá? Tanto no pós-parto imediato quanto ao longo da maternidade. As mães e mulheres estão envelhecendo e a partir do momento em que envelhecem, cai o hormônio. Além disso, quanto mais não aumenta a quantidade de sobrecarga, né? Mais sobrecarga, mais culpa, mais coisas para fazer, pouca detalhe ali no escrito do que fazer, do que é prioridade e mais estresse. Aí a gente fala de novo de outro hormônio também alterado na maternidade como um todo e no pós-parto. Cortisol muito alto, cai ainda mais a progesterona. E aí a gente precisa achar formas de diminuir esse cortisol. Um sono reparador e técnicas para o sono, mindfulness, meditação, yoga, grounding. Fazer coisas que você gosta. Achar formas de se desestressar, de se reconectar e de se desestressar. Então, o que? Não sei. O que é bom pra mim pode não ser pra você, mas colocar isso como uma meta. Fazer alguma coisa pra mim, pra eu conseguir diminuir esse nível de cortisol, tá bom? Vou falar pra vocês também que estão aqui. Muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu método, como eu trabalho através da metodologia AMIS. Eu desenvolvi a metodologia AMIS para trabalhar com os 5 pilares da saúde geral, tá? Então, os 5 pilares são a alimentação, movimento, equilíbrio emocional, suplementação e espiritualidade. Lembra que são pilares. Sem um deles, as coisas não andam.
assim como uma estrela, sem uma ponta a estrela não vira uma estrela, vira qualquer outra coisa. Então eu preciso das 5 pontas da estrela: alimentação, atividade física, equilíbrio emocional, a suplementação e espiritualidade. Tô disponibilizando para vocês que estão aqui e que estão vendo essas lives o resumo visual e o resumo físico das lives também. Se vocês quiserem, coloquem aqui, eu quero. Eu vou entrar em contato com vocês e vou disponibilizar o grupo em que eu tô colocando essas lives, tá? Todos os dias faremos lives. Hoje é a 4ª, terão mais algumas até o final do mês, tá? Então, cada dia tem uma tarefa nova, tem um aprendizado novo, e se você colocar um pouquinho desses aprendizados todos os dias, no final do mês você vai estar com muita carga de coisas, de recursos para você usar com você mesmo, né? Então, coloca aqui no grupo, no comentário, ou se você estiver vendo essa live depois, coloca aqui, eu quero, que eu vou mandar para você esses resumos, tá bom? Amanhã estaremos aqui de novo, mais uma vez, para mais uma live. Hoje eu já vou lançar para vocês o cronograma dessa semana, tá? Quais os temas das próximas lives. Todas elas, uma ligada na outra, coligada na outra, mas cada um com o seu particular. Eu vou trazer pessoas aqui também para falar com vocês sobre organização, sobre a educação emocional, sobre a alimentação. Então vamos trabalhando cada vez mais as lives e os conteúdos para vocês terem recursos para serem mais potentes, melhores pessoas, mães melhores, porque eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, que se você estiver bem, seu filho vai ficar bem, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada por estarem aqui. Depois manda essa live também para alguém que precisa ver, tá bom? Vai ficar salva aqui e nas redes vizinhas. Amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Um beijo!